Saiu agora. Essa ninguém tava esperando. Corinthians confirmou e deixou a torcida de boca aberta. Torcedor, presta muita atenção porque o que eu vou te contar agora pode mudar completamente os rumos do nosso Corinthians. São bastidores quentes, informação de primeira e decisões que vão impactar diretamente o futuro do nosso timão. Se você é um verdadeiro fiel, já chega deixando seu like, se inscreve no canal agora mesmo e fica comigo até o final. A última notícia é importante. E no fim eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. O clima no Parque São Jorge não anda nada fácil. Dentro de campo a gente já sabe que o time está enfrentando dificuldades, mas fora dele a pressão é ainda maior. E o Corinthians se viu obrigado a agir rápido depois da polêmica que rolou com Cauê Furquim, aquele garoto da base que acabou indo parar no Bahia por um valor que revoltou a torcida. Você lembra, né? O Timão tinha colocado uma multa baixa demais no contrato do garoto, apenas 14 milhões para clubes brasileiros. Resultado, o Bahia foi lá, pagou e levou o jogador sem dar chance de reação. Isso pegou muito mal internamente e a diretoria entendeu que não poderia deixar algo parecido acontecer de novo. Foi aí que o Corinthians anunciou, na última terça-feira, uma medida importante, a renovação e blindagem de Guilherme Amorim, o Gui Amorim, joia do Sub-17. O garoto de apenas 17 anos já tem números impressionantes na base, são 23 jogos e 15 gols marcados só nesta temporada, e a diretoria não quis correr riscos. Agora, a multa do menino para o futebol brasileiro é de 50 milhões de reais. Para o exterior, a cifra assusta ainda mais, 50 milhões de euros. Esse contrato é um recado claro. O Corinthians não vai mais abrir brecha para perder talentos da base por valores considerados irrisórios. Osmar Stabile, presidente interino do clube, foi bem direto ao anunciar a blindagem de Gui Amorim. Nas palavras dele, estamos trabalhando para dar mais segurança ao Esporte Clube Corinthians Paulista no que diz respeito às categorias de base. O Guilherme Amorim é uma joia, e com este contrato poderemos proporcionar essa segurança tanto ao jogador e à sua família quanto ao clube. E não é exagero chamar Gui Amorim de joia, viu? O garoto veste a camisa do Timão desde os 11 anos de idade, quando deixou o Flamengo de Guarulhos para se juntar à base alvinegra. Cresceu no terrão, tem identificação, e se depender da diretoria, vai ser peça fundamental para o futuro do clube. O torcedor fiel gosta de ver jogador da base ganhando espaço no profissional, e Gui tem tudo para ser mais um desses nomes que carregam a história do Corinthians com orgulho. Mas, enquanto a diretoria corre para proteger seus talentos, o clube enfrenta um baque fora dos gramados que preocupa bastante. Nesta semana, a Justiça determinou o bloqueio de nada menos que 10,9 milhões de reais das contas do Corinthians. Esse valor é referente à premiação pela classificação na Copa do Brasil, mas o dinheiro não vai poder ser utilizado porque está preso por causa de uma ação movida pelo empresário André Cury. O Corinthians alegou que poderia usar essa grana já que está inscrito no Regime Centralizado de Execuções, o famoso RCE, que organiza as dívidas do clube. Só que a Justiça não aceitou esse argumento, entendeu que o processo ainda está em análise e determinou que o montante siga bloqueado. Para quem não sabe, é a segunda vara de falências e recuperações judiciais do Foro Central de São Paulo que vai decidir o futuro dessa questão. Enquanto isso, o Timão fica de mãos atadas sem poder mexer nesse dinheiro que seria essencial para aliviar as contas. E não para por aí. Como se já não bastassem os problemas financeiros e o peso das últimas derrotas, o trabalho de Dorival Júnior também virou alvo de muita discussão. Depois de perder para o Juventude e para o Bahia, a pressão em cima do treinador aumentou. A torcida cobra resultados, a imprensa já começou a especular substitutos e, claro, o nome de Tite sempre aparece quando o Corinthians precisa de técnico. Mas vamos ser sinceros, essa possibilidade hoje é zero. O Adenor Bashi tem cirurgia marcada no joelho e não está disponível para voltar ao mercado agora. A boa notícia, pelo menos, é que a diretoria corintiana mantém confiança em Dorival. Segundo informações do jornalista Samir Carvalho, não existe no momento nenhuma intenção de demitir o treinador, mesmo que o Corinthians perca para o Vasco no próximo domingo. A avaliação é que Dorival foi muito prejudicado por fatores externos, como o transfer ban que impediu reforços e as diversas lesões que tiraram jogadores importantes de combate. Olha só esse dado, até hoje Dorival quase nunca conseguiu contar ao mesmo tempo com o trio Depay, Yuri Alberto e Garro. E a gente sabe o quanto isso pesa. Memphis Depay, por exemplo, se recupera de uma lesão no posterior da coxa e já está fora do jogo contra o Vasco. André Carrillo passou por cirurgia no joelho e só deve voltar aos gramados em 2026.
Ou seja, o treinador tem precisado se virar com um elenco cheio de limitações. Osmar Stabile, presidente interino, reforçou essa confiança no técnico. Para ele, só uma goleada vexatória contra o Vasco poderia mudar os planos. E vamos combinar, torcedor, o clima já não anda fácil, uma derrota cachapante no Rio poderia se impressionar ainda mais. Mas a princípio Dorival segue bancado. Agora quem não tem a mesma segurança é Fabinho Soldado, o diretor de futebol. Nos bastidores o trabalho dele vem sendo muito questionado. O desgaste é grande, especialmente após casos mal resolvidos de negociação e a saída de Cauê Furquim, que a gente citou lá no início. Hoje, se tem alguém com risco real de cair dentro do clube, esse alguém é Fabinho. Então, torcedor, olha só o cenário que a gente tem. De um lado, o Corinthians tentando se proteger melhor para não perder suas joias da base de forma barata, como aconteceu recentemente. De outro, um clube que sofre com dívidas, bloqueios judiciais e problemas financeiros que não param de aparecer. E no meio disso tudo, um time em campo tentando reagir com um treinador que ainda tem confiança da diretoria, mas que convive com limitações pesadas. É um quadro complexo, de muita pressão e de decisões que podem moldar o futuro do Timão para os próximos anos. A blindagem de Gui Amorim é uma boa notícia, sim, mas ela mostra também o quanto a diretoria ainda precisa aprender com erros do passado. A questão financeira com o bloqueio dos 10,9 milhões de reais escancara as dificuldades do clube fora dos gramados. E a situação de Dorival, apesar do voto de confiança, segue sendo acompanhada de perto, porque sabemos que no Corinthians, resultado ruim sempre pesa demais. Agora eu quero saber de você, torcedor fiel que tá comigo até aqui. O que você acha de tudo isso? O Corinthians fez bem em blindar Gui Amorim com essa multa altíssima? Você acha que Dorival merece mais tempo para trabalhar mesmo com os resultados ruins ou já deveria sair? E na sua visão, Fabinho Soldado deve ou não ser demitido? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber sua opinião. Agora se liga nessa última notícia do Santos de hoje. Torcedor, segura firme porque a novela nos bastidores não para por aí. Se a gente falou de pressão, crise e incertezas, agora eu vou te trazer uma informação que mostra como a diretoria também está batendo o pé para segurar algumas peças fundamentais. Nos últimos dias, alguns clubes de fora sondaram a situação de Rodrigo Garro. E eu sei que muita gente já ficou com medo de perder mais um jogador importante, principalmente do meio de campo. Mas calma, a decisão já foi tomada. O diretor de futebol, Fabinho Soldado, proibiu qualquer tipo de negociação nesse momento. O camisa 8 é considerado peça-chave do elenco e segue nos planos para a temporada de 2025. Mesmo que Garro não viva a sua melhor fase agora, internamente ele ainda é visto como fundamental para a sequência do time. E o motivo é simples. Além de acreditar na recuperação dele, o Corinthians não teria condições de contratar alguém do mesmo nível, por causa da situação financeira que a gente já conhece. Então, diante das dificuldades de mercado, a diretoria preferiu segurar o jogador, mesmo com consultas chegando do exterior. Garro, inclusive, vem treinando normalmente, tentando superar as dores no joelho e deve ser um dos poucos nomes de peso disponíveis para o próximo jogo. Porque olha, os desfalques seguem se acumulando. Depay, Yuri Alberto, Carrillo e José Martínez continuam fora de combate. Situação complicada para Dorival, que precisa montar um time competitivo para encarar o Vasco num duelo direto contra o rebaixamento. E não é só Garro que ganhou respaldo, não. Outra especulação que mexeu com a cabeça do torcedor fiel nos últimos dias foi a possível saída de Hugo Souza para o futebol italiano. Pois bem, pode respirar aliviado porque isso não vai acontecer. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o goleiro e o staff dele já deixaram claro que não existe negociação em andamento. Hugo está fechado com o Corinthians e não pretende sair antes do fim da temporada. E a diretoria também bateu o martelo. A permanência do camisa 1 é inegociável. Não tem conversa. E não é por menos. O goleiro vive grande fase, já disputou 39 partidas em 2025 e em 18 delas não sofreu gols. Números que mostram o quanto ele tem sido uma das peças mais importantes da equipe. Além disso, Hugo vem sendo lembrado constantemente na seleção brasileira, o que só aumenta o prestígio dele dentro do clube. O contrato vai até dezembro de 2028, o que dá tranquilidade para o Corinthians barrar qualquer tipo de investida. Para a Fiel, essa notícia foi recebida com alívio, porque perder mais uma referência agora seria desastroso. E a postura do goleiro de mostrar gratidão e comprometimento com o clube reforça ainda mais o vínculo que ele criou desde que chegou no ano passado.
Ou seja, em meio a tantos problemas, pelo menos duas certezas o torcedor pode ter hoje: Garro e Hugo Souza ficam no Corinthians. A diretoria tá segurando o que pode, protegendo suas peças mais importantes, enquanto o time tenta respirar dentro do Brasileirão. E eu quero saber, você concorda com essa postura da diretoria de segurar esses jogadores mesmo com as finanças no limite? O Garro merece esse voto de confiança ou já não tá entregando o que a gente espera? E o Hugo Souza, na sua visão, já é um dos pilares do time? Comenta aí embaixo porque a sua opinião é muito importante e, como sempre, vou estar de olho em cada comentário da Fiel.